Meus amigos e minhas amigas aposentados, não é? Esses caras do INSS, esses peritos, com a reclamação de EPIs que o governo desmente, que as EPIs estão em dia e prontas para ser usadas, não é? Esses caras acho que estavam dando um grupo do INSS e quem se ferra na ponta da história é o aposentado que precisa ou voltar a trabalhar para ganhar o seu dinheirinho ou ser aposentado por invalidez, que não tem pé, que não tem braço, que tem dificuldade de locomoção, que tem doenças graves, que é obrigado a se locomover porque vai de busão, pega 2, 3, 4 busões, depende de alguém para levá-lo e chega lá, depois de ter prestado serviço ao país, chega lá no local da perícia e bate com a cara na porta como se fosse um otário, como todos nós aposentados nos julgamos otários do Brasil. Vocês trabalharam pelo Brasil, construíram o Brasil e são estorvo para o Brasil. Para os nossos parlamentares, que só falam de vocês quando tem eleição, agora todo mundo quer ouvir falar de aposentado. Mas vocês lembram que a primeira coisa que disseram que o Brasil quebrou foi realmente a reforma da Previdência. Olha, os velhinhos quebraram o Brasil, então temos que reformar a Previdência. Coisa nenhuma, o Brasil foi quebrado por roubalheiras desses partidos políticos, quase que todos incluídos, quase todos com um representante metendo a mão no dinheiro da Petrobras, metendo a mão no dinheiro público, G10, Cunhas e outros tantos da vida aí, né? Que escapam de CPIs, que escapam de investigações que agora aparecem, não é? Gente que você jamais imaginava, Alckmin, Serra, que começaram a aparecer nessas investigações. O Lula que saiu da cadeia depois de prisão em segunda instância ser revogada e era uma conquista importante para colocar criminosos graves na cadeia, né? Estou nem dizendo nem pelo Lula, sabe? Mas para ajudar o Lula, revogaram uma conquista enorme que a gente tinha de colocar bandidos de alta periculosidade, traficantes e tal, na cadeia já em segunda instância. Em país de primeiro mundo, dependendo do crime, o cara vai preso na primeira instância. Aqui tem primeira, segunda, terceira, quarta, até o crime ser prescrito. A gente tinha conseguido a prisão em segunda instância, relaxaram a prisão em segunda instância por Lula sair da cadeia, claro. E aí uma série de criminosos se aproveitaram dessa situação. É mais ou menos o que faz o congressista brasileiro, deputado ou senador. Alivia as leis, desidrataram o pacote do Moro e desidrataram o pacote do juiz Alexandre, que previa penas mais pesadas para quem comete crimes, ou de colarinho branco, ou crimes policiais terríveis, né? Da máfia que mais cresce no mundo está no Brasil, está em São Paulo, não está na Itália, não está em outros países do mundo, não está nos Estados Unidos, não está no Brasil, mas relaxam para político e acabam relaxando para criminosos, que eu não sei se são piores, né? Eu não sei se o cara do PCC é pior do que o Gedel. Não sei, porque quem rouba dinheiro público provoca fome, provoca desgraça, provoca crianças no semáforo com a mão estendida, pedindo um restinho de comida que caia com uma migalha da mesa dos poderosos para que o pobre possa comer. Isso é lamentável. Isso é triste e inaceitável. Então me parece que depois que nós descobrimos que os peritos do INSS são peritos exclusivos, mas só para eles. Eles não podem ser demitidos porque são exclusivos. Mas nós já descobrimos que eles podem trabalhar em outro lugar. Pô, se o cara pode trabalhar em outro lugar e é médico e na pandemia arrumou outro lugar para trabalhar, deve ter arrumado bico pra caramba e ganhando mais do que no INSS e continua recebendo o dinheiro do INSS, por que ele quer voltar a trabalhar? Claro que não quer. O aposentado que se lasque. Não é verdade? Mas depois que nós descobrimos que essa exclusividade é, no mínimo, uma lei burra, né? Isso aí tem que acabar, falei ontem com o secretário, que tem a voz fina, mas pulso firme, forte, ele lida muito bem com isso. Quando brincam que ele é o Mickey do governo, ele tira sarro e tal. Um cara que tira sarro dele mesmo é porque é muito bem resolvido. E a voz não é a competência do sujeito. Ele falou de uma maneira firme aqui,
que se estuda medidas contra esses caras, né? Por hora medidas administrativas, mas que podem se transformar em lei, e essa exclusividade burra, ou ela é exclusiva mesmo, ou o cara tem que trabalhar no INSS e só no INSS, e aí não fica fazendo gracinha para voltar a trabalhar ou não, ou ele é despedido. Exclusividade é exclusividade, pô. Que exclusividade é essa? Ah, eu sou exclusivo do INSS, não posso ser mandado embora, mas eu posso trabalhar em outro lugar? É a mesma coisa que eu saísse daqui se fosse trabalhar na Jovem Pan agora. Olha, me ouça daqui a pouco lá na Jovem Pan, meio-dia eu estarei na Jovem Pan, é a mesma coisa. Ah, e se eu continuasse ganhando daqui, eu não precisava vir aqui todo dia, uma coisa óbvia. E aí me parece que os caras estão voltando a trabalhar, porque nós descobrimos esse gato que tem aí e que pode virar, realmente, de gato pode virar um elefante. É um elefante branco em cima do INSS, que é cuidado por quem? Pelo ministro Paulo Guedes, que é o ministro das elites. Governa para as elites e não para o povo, é o que a gente está sentindo do ministro Paulo Guedes. As ideias dele são muito boas para as elites, mas não para o povão brasileiro, não serve. Essa economia não serve. O que o Bolsonaro quer ajudar a população, mas ele é populista, para mim que se ferre. Se o cara for populista e ajudar o povo e der dinheiro para o povo comer, tá tudo certo. Ele pode ser populista, pode ser centrista, pode ser direitista, pode ser esquerdista, pode ser do raio que o parta, pode ser até marciano. Se der dinheiro para o povo comer, tá tudo certo. Se der educação, saúde, segurança, tá tudo certo. É aquilo que eu digo, eu sou pela Constituição e fim de papo, entendeu? Mas o Paulo Guedes não, ele pensa de uma maneira eclética, de uma maneira elitista e tal, usa livros, deve ler o Keynes todo dia ou outros grandes economistas e daí por diante. O Keynes é a história dos ovos, né? Ele devia fundar um galinheiro, o Keynes também. Olha, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Aqui, ô Keynes, você que é autor dessa frase, dessa teoria, que você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Ô Keynes, aqui não tem nem ovo para colocar na cesta, que o ovo está custando 15 pau a bandeja, 16 pau a bandeja. Então não tem nem ovo para botar numa cesta, quanto mais em duas. Então é assim o ministro Paulo Guedes, do meu ponto de vista. Eu que sempre gostei do Paulo Guedes, achei um cara realmente de uma mente brilhante, mas mente brilhante que só serve para governar para rico, aí não dá, né? Tem que pensar no Brasil num todo, e o Brasil num todo é muito mais de pobres do que de ricos. Mas parece que os caras do INSS sentiram o golpe. Outra coisa que surgiu aqui, como denúncia do mais brilhante repórter investigativo com quem eu trabalhei até hoje, o Agostinho Teixeira, surgiu aqui a denúncia daquele pátio de Hermelino Matarazzo. Aliás, o Agostinho podia escrever um livro sobre denúncias, e com certeza um capítulo à parte seria Hermelino Matarazzo, o golpe, né? Porque os caras foram lá, um tal de Gigante, não sei se o Anão foi junto com ele também, mas o Gigante foi, pegaram o carro de um sujeito na porta da casa dele, sem bater na casa dele, sem aviso prévio na casa dele, pegaram o carro do sujeito, levaram para o pátio. Quando o cara descobriu, achou que tinha sido furtado, deu queixa de furto. Quando ele descobriu, o carro estava no pátio do Detran lá de Hermelino Matarazzo, e de repente ele descobriu que em um dia tinham depenado o carro dele. Ligou para o departamento onde o Gigante atendeu, e o Gigante veio com uma conversa fiada de que, olha, felizmente seu carro estava lá parado. Sim, estava parado porque estava quebrado, faltava uma peça, mas o carro está inteiro e tal. Não está mais inteiro porque levaram o paralama, roda e daí por diante. E o senhor tem que pagar uma multa de 15 ou 16 mil. Multa? Mas o carro vale 3, roubaram o carro na minha casa. E quem usou esse termo foi o contribuinte da prefeitura aqui de São Paulo, foi o cidadão da prefeitura aqui de São Paulo. O cidadão paulistano falou: eu fui roubado pela prefeitura de São Paulo. Não sou eu que estou falando, é ele que usou o termo. Alguém que me desminta se é verdade ou mentira. Ele que usou o termo aqui: eu fui roubado pela prefeitura de São Paulo, que guincharam o meu carro da porta da minha casa,
né? Sem aviso prévio, sem nem apertar a campainha para perguntar de quem era o carro, né? Levaram para o pátio e depenaram o carro. Essas carcaças de carro que não servem para nada, que estão permeando as ruas de São Paulo, tem pra caramba essas carcaças onde alguns moradores de rua atenuam as noites de frio, não é? Ou as noites de muito calor, as noites da rua nessas carcaças, o gigante não vai lá pegar, nem o anão vai lá pegar, ninguém vai lá pegar, deixa a carcaça lá. Mas o carro do cara que estava inteirinho, meio derrubado, mas inteirinho, né? Faltava uma peça que o coitado não tinha dinheiro para comprar, aí o gigante guinchou o carro, meteu no pátio e, como disse o próprio funcionário ou funcionária do pátio, não tem segurança nenhuma, os carros, motos, todos são depenados ali. Bom, moral da história, cobramos uma ação da prefeitura. Mais uma vez, a prefeitura de São Paulo foi omissa nesse caso. Simplesmente não se manifestou, deixou para lá, disse que abriu uma auditoria, não abriu coisa nenhuma, acho que não abriu. Se abriu a auditoria está surda, porque não ouviu absolutamente nada. Aí nós entramos no Ministério Público e pedimos para que o Ministério Público, chefiado hoje pelo Procurador-Geral do Estado, doutor Sarruba, entrasse no caso. Pelo jeito entrou mesmo, só que a gente não sabe o resultado da investigação. Mas já sabemos uma coisa, o que é que aconteceu? A Prefeitura de São Paulo vai leiloar todos os carros que existem em todos os desmanches oficiais, não vou dizer nem pátios oficiais da Prefeitura, porque são desmanches. Os carros são desmontados dentro do local, dos pátios para os quais eles são levados, não é? Vendidas peças, roubadas peças, então não é pátio coisa nenhuma. O que é seu e está em poder do Estado tem que ser zelado pelo Estado como se fosse seu. O Estado é responsável pelo veículo que ele aprendeu, até patinete se levar para o pátio. Pelo jeito estão fazendo disso um grande negócio e a gente tocou, parece que numa grande máfia de desmanches clandestinos feitos dentro dos pátios da Prefeitura de São Paulo. Por que eu digo isso? Porque todos os casos vão ser leiloados agora. Mas eu queria saber o resultado da apuração lá de Ermelino Matarazzo, que o que fizeram com o gigante? O cara que queria cobrar a multa de 16 mil, o cara que guinchou a maioria dos carros de Ermelino Matarazzo, aposentaram o gigante com salário integral. Tipo assim, nós vamos te aposentar e você cala a boca. Isso é coisa parecida com coisa de máfia. Mas a gente não sabe o resultado até agora da apuração do MP. Eu gostaria de saber. Por que de repente, de uma hora para outra, a Prefeitura resolveu leiloar todos os veículos ou carros que existem nesses pátios? Porque certamente a gente tocou em algum ponto que, se não é criminoso, beira ao crime. Beira ao crime. Esse é o grande detalhe. É a mesma coisa que você jogar o corpo dentro do rio, desovar o corpo dentro do rio. Matou, jogou o corpo dentro do rio para se livrar da bucha. A mesma coisa que a Prefeitura fez quando deu zebra com o Iabas, não é? Lá no Rio de Janeiro, que prometeu entregar 7 hospitais para o Witzel, entregou só 1,5, né? Porque o de Ferraz de Vasconcelos, acho que é isso, sei lá qual é o bairro lá do Rio. O Maracanã entregaram meia boca, como entregaram a AMB aqui, com quase nada funcionando. Só a cachoeira que tinha aqui no AMB, quando chovia, parecia Foz do Iguaçu. Mas entregaram lá um hospital do Maracanã meia boca, depois entregaram outro hospital para o Witzel, levaram 250 milhões que eles estavam pegando dinheiro daqui para pagar lá, né, para a barba não crescer. O dono desse Iabas, aí, o sócio fundador do Iabas, foi levado para a delegacia, ele e o macaquinho de estimação que ele tinha. Quem ficou preso? Só o macaquinho de estimação, porque ele foi para a rua, lamentavelmente pelas leis brasileiras, ficou preso o macaco, o coitadinho do macaco de estimação do cara, e o cara foi para a rua, desapareceu. E o Iabas serve várias instituições médicas de São Paulo há muito tempo. Aí o que a Prefeitura fez? Desativou a parte do Iabas primeiro,
lá no hospital de campanha, subutilizado, como foi do Pacaembu, do AMB. Também jogou o corpo dentro do rio. Eu queria perguntar, em ano de eleição, quantas vezes mais o prefeito de São Paulo vai jogar copos dentro do rio, desovar copos, ao invés de resolver a situação, que me parece não é do feitio dele, mas pode ser de gente que trabalha com ele. Porque o Bruno sempre foi um cara corajoso. Está me parecendo que o outro lado já está ganhando força dentro da administração dele, que é muito ruim para ele na hora de uma avaliação política. As eleições estão aí. Se eu estou falando isso aqui, né, e sempre gostei do Bruno, você imagina o que os adversários do Bruno vão fazer com essas denúncias durante a campanha eleitoral. Você imagina, porque são fatos. Outra coisa, aquela porcaria daquele chafariz iluminado na reformulação do Anhangabaú, por que vocês não vão botar luzes em ruas de periferia, escuras pra caramba, né? Que servem de palco para crimes horrendos, para centenas de mulheres que acordam de madrugada e vão trabalhar na casa dos outros e são maltratadas na casa dos outros, entendeu? Na maioria das vezes, e que são estupradas no meio do caminho, são violentadas no meio do caminho, na maioria das vezes. Por que vocês não vão colocar luz na periferia ao invés de ficar brincando de fonte luminosa e gastando 100 milhões para revitalizar o Anhangabaú? Revitalizar o Anhangabaú é uma ova. Isso não é obra prioritária durante uma pandemia, você gastar 94 milhões com aquela porcaria daquela obra do Anhangabaú, aquela fonte feia pra caramba, entendeu? Por que vocês não pegam dinheiro e não investem em postos de saúde, em hospitais de verdade, ao não ser hospitais de campanha que até agora, repito, não se sabe se foram subutilizados ou não, parece que foram, porque além de hospitais de campanha, hospital de campanha é quando você tem superlotação, não é? E de repente tem lá o hospital de campanha. Não foram utilizados na sua totalidade, nem do Pacaembu e nem o de parte do Iabas, do AMB. Não foram utilizados de uma forma total e desmontados já a toque de caixa quando os números da pandemia subiam, não é? Só que em São Paulo que falava, não, a relação leitos, hospital e tal, desmonta logo. Também é outro corpo jogado dentro do rio, entendeu? Enquanto a gente alugava leito do Einstein por 2 mil e pagava cada leito do AMB R$3.800, enquanto a gente alugava, sublocava pessoal do Einstein, 500 pessoas para trabalhar no Pacaembu e que não era utilizado na totalidade, enquanto a gente alugava leito do Einstein por R$2.000. Perguntas que a gente está fazendo há muito tempo, mas que a prefeitura não responde há muito tempo para a gente também aqui. Aliás, a prefeitura está se lixando para a gente. E, aliás, eu estou me lixando para a prefeitura. Eu só quero saber se o eleitor, na hora de votar, também vai pensar nisso e se lixar para quem está representando a prefeitura, que é o Bruno Covas, que está muito mal assessorado, extremamente mal assessorado. Até agora não resolvemos a questão do hospital da Cachoeirinha, nem sei se tem ar-condicionado para os bebês que ficam lá a 33 graus durante um inverno que nós tivemos mais calor do que frio, agora que está esfriando, não é? Médicos reclamando de que não conseguem operar num ambiente de 40 graus e é propício à proliferação de superbactérias ou bactérias durante uma cirurgia. 40 graus dentro de uma sala cirúrgica é impensável. Uma senhora que me parece não ter competência para dirigir nem automóvel, dirige a Vila Nova Cachoeirinha há muito tempo e depois de várias denúncias, não sei por que ela continua lá. Não sei por quê. Não entendo por quê. Competência que não é. Competência que não é. Seria ligações políticas que ela tem dentro da prefeitura? Seria ligações de algum instituto a qual ela é ligada? Não sei se é também, só estou fazendo ilações aqui. Ou algum parente dela é ligado a alguma instituição que lhe permitiria ficar no cargo depois de tanta denúncia e de incompetência em gerir o hospital de Vila Nova Cachoeirinha e que se defende dos seus próprios erros, dizendo que
Não dá atenção para o Datena, não dá atenção para as reportagens do Agostinho, não, porque o secretário Edson já me falou que está tudo bem. Eu queria saber quais as relações que o secretário Edson mantém com essa senhora e com a família dessa senhora, se as famílias se frequentam, se são relações profissionais ligadas a algum instituto que presta algum serviço à Prefeitura de São Paulo, alguma coisa assim. Porque competência não pode ser, mesmo porque o Edson nunca mais covardemente apareceu aqui, desapareceu, nunca mais deu uma entrevista aqui, nunca mais falou absolutamente nada aqui. Ou seria, porque existia a possibilidade de eu ser aliado do Bruno Covas e ser candidato a vice dele, e por isso o Edson vinha aqui aparecer, o Edson desaparecido, para dar entrevista, porque se de repente a chapa fosse eleita, ele poderia ser despedido violentamente por incompetência, né? Ou então é porque tem alguma outra ligação que eu não sei qual é com a família dessa senhora, não sei. Sinceramente não sei, porque competência não é. Mas jogando cadáver dentro do rio, não é assim que o Bruno Covas vai ser reeleito prefeito de São Paulo. RB fechada com você.